Então, essa aula que a gente costuma apresentar para vocês, exatamente em termos das neoplasias do músculo esquelético. Realmente eu falo isso no sentido de dizer que, se a gente for apresentar isso para vocês em termos de raridade, 1% é um caso como essa criança aí, que não tinha nada até 6 meses atrás, até que apareceu com essa lesão. Era uma dor no braço, pequena, intermitente no começo. Eu faço de propósito para chocar mesmo. Isso aqui é uma célula cancerosa. Até que, depois que a mãe tratou a coleguinha, tal, deram arnica, essa é a história natural. 8, 9 meses depois fica desse tamanho, de repente se estoura. Ou seja, é uma raridade, não é para isso que nós estamos aqui, mas é uma motivação para o resto. Então, a primeira coisa que eu posso dizer, em termos das lesões que atingem o músculo e o tecido ósseo, é a raridade da neoplasia maligna primária, é 2%. Isso que vocês estão vendo corresponde a 2%. A maioria das neoplasias malignas que atingem o tecido ósseo são o quê? Metastáticas, tá? Então, eu não vou dar aula em cima da raridade, mas por causa disso, ninguém mesmo faz o diagnóstico de uma lesão inicial como essa com 2, 3 meses. O ideal seria fazer com 1 mês. Talvez aqui no grande São Paulo a gente consiga isso, estado de São Paulo mais ou menos, mas no Brasil inteiro, lógico, tirando as capitais do Nordeste e tudo, é mais de 6 meses até que faça o diagnóstico. Ou seja, a criança ainda aparece para nós desse jeito. Aí não há muita coisa a fazer, já tem metástase pulmonar e tudo mais. Essa é a motivação da aula. Também vocês não podem chegar para uma mãe que a criança está com dor no braço que caiu brincando na escolinha. Olha só, pode estar com sarcoma ósseo. Isso é altamente, não é por aí. Vocês tiveram aula de infecções, né? Então, o grande diagnóstico diferencial das lesões primárias malignas é a osteomielite, é a infecção. E como tal, muitas vezes é tratado. Então, o ortopedista, o reumatologista, o clínico ou o jeito que está no pronto-socorro pensa que tem uma infecção, mas não atribui a isso uma neoplasia. Então, tem que ter o jogo de cintura. Eu vou mostrar por quê, como você consegue fazer esse diagnóstico. Aqui vai o primeiro conceito. Quando a gente fala em sarcoma versus carcinoma, você sabe a diferença? Então, carcinoma é célula epitelial e sarcoma, mesenquimal. Daí a raridade. Então, é muito mais frequente o carcinoma do que o sarcoma. No caso dos primários malignos, é um sarcoma ósseo. Se eu falo para vocês que o indivíduo está com câncer ósseo, está errado. No meu curso de optativa, minha iniciação científica, eu chamo de câncer ósseo mais para atrair, mas não é. É sarcoma ósseo. E como tal, é 3 vezes menos, muito menos frequente do que os carcinomas. Voltando então às neoplasias em geral, até 1930, o câncer tinha uma posição de 4º, 5º, 6º lugar de mortalidade no Brasil. Com a melhora do saneamento básico, vacinação e tudo mais, em 2002, e a partir daí nós continuamos assim, houve uma melhora gradual a ponto de a gente considerar igual aos bons centros americanos e europeus. Ou seja, o câncer é a 2ª causa de mortalidade entre nós. A primeira, vocês sabem, aparelho circulatório, são os infartos, AVCs da vida. E as causas externas? O que são as causas externas? Os motoqueiros, é acidente. Se eu deixar 70% do trauma aqui, se eu deixar, enche a enfermaria. Quem que é motoqueiro aí? Tem motoqueiro? Deve ter, até se escondem, mas é terrível, é terrível. Gente, é terrível. A gente está fazendo toda uma campanha que vocês estão vendo, mas é isso que ocorre aqui no Brasil, São Paulo, e muito mais, é mais no Brasil. Eu já viajei bastante, a gente não vê isso em lugar nenhum do mundo. Quem já foi para os Estados Unidos vê que quando aparece uma moto é uma bruta de uma Harley Davidson bonita, o cara do lado você até olha. Não é essa loucura que a gente encontra. Na China é bicicleta, anda mais devagar, dá para você desviar até, mas não tem isso. Então é nas grandes capitais brasileiras que esse fenômeno ocorre. E é uma causa de morte em 3º lugar. Então é importante dizer que o câncer é sim um problema de saúde pública e como tal deve ser encarado. E o que nós temos que ver com isso, ortopedia?
Por quê? É muito frequente o metastático atingir o tecido ósseo. Vocês vão ver também. Em termos de sobrevida, a definição de uma lesão maligna qual é? Crescimento rápido, invasão dos tecidos moles. Qual é a definição que vocês têm de uma lesão ser maligna? É a metástase à distância. Se a gente conseguisse fazer o controle local do pâncreas, do rim, da tireoide, do osso, estaria resolvido o problema do câncer no Brasil ou no mundo inteiro. Mas não é isso que ocorre. Então nós temos que evitar que atinja a metástase para o pulmão, para o fígado e para o tecido ósseo, que estão os 3 principais filtros. Essa é a grande jogada. Esse é um slide não muito didático, mas que eu gosto de mostrar, para mostrar que exatamente a faixa etária tem praticamente as doenças congênitas, que estão as LLA, que é o espectro de todas as neoplasias. Vocês vejam que a idade que vocês estão tem bastante, ó. Inclusive o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, que estão aqui, que são as doenças primárias, malignas, mais frequentes. Se cair no slide, numa prova, qual é o tumor ósseo maligno mais frequente? É o osteosarcoma? Não. Qual é o primário? É o metastático. O primário mais frequente é o osteosarcoma, seguido do sarcoma de Ewing, que atinge dos 15 aos 25 anos de idade. Mas o que afeta o tecido ósseo são as metástases que atingem acima dos 40 anos de idade, que são os carcinomas aqui. Tá? Isso que eu vim falando desde o começo, essa estatística americana, mas olha aqui, ó, você tira 3 zeros e dá o sarcoma. Os carcinomas são praticamente 200 mil casos novos por ano, enquanto que os sarcomas, 5 mil, 6 mil, 2 mil casos por ano, ó, sarcoma ósseo de partes moles. Por isso a raridade. E por isso nós vamos centrar no começo justamente nas metástases, pela frequência que a gente observa mesmo aqui. Então, focando agora a lesão metastática, ela atinge, como eu falei, até mais de 95% em termos de malignidade. A faixa etária é diferente, eu falei, ó, o primário ósseo, que é o osteo-Ewing, é 15 a 25, aqui acima dos 50. Os principais locais para onde vão as metástases é pulmão, fígado e osso. E o osso está bem frequente. Aí a coluna é o local mais frequente. O perigo do indivíduo ficar paraplégico rapidamente. E da onde que surge então? Em primeiro lugar, estourado é a mama. Cada vez uma faixa etária menor. A gente tem casos de carcinoma metastático de mama com 30, 32 anos de idade. Tá? Depois vem a próstata, pulmão, rim e tireoide. Esses são os que mais frequentemente atingem o tecido ósseo. Ainda assim, se eu falar em metástase, 50% deles é uma frequência relativa, né? O mieloma, vocês já tiveram aula disso na Imato ou não? Por que está estudando junto? Por ser semelhante a uma metástase e ser da mesma faixa etária. Como é que faz o diagnóstico de mieloma múltiplo? Não é proteína de Benson Jones, não. Está errado. Pode falar. Hã? Biópsia da medula óssea, do externo ou do ilíaco. Tá? Que vai dar plasma cells. E o exame de sangue que ajuda? Eletroforese de proteína. Como é que está a eletroforese de proteína? É o pico monoclonal da gama do lado direito ali. Isso é importante vocês saberem. Então, todo paciente idoso que aparece para vocês no consultório com um montão de raio-x de coluna, com osteoporose, achatamento de vértebra, e não resolve com aqueles bifosfonatos, você não sabe o que fazer, tarará, tarará, peça um exame de mielograma ou uma eletroforese. Eu já peguei, não raro, um mieloma nessa contingência, tá? Só para lembrar que é bem frequente também. Vou mostrar para vocês então, ó, olha uma metástase de ossos longos, esse é de células renais e esse é o de próstata. Um é lítico, por quê? Porque ele estimula quem? Os osteoclastos que fazem a reabsorção. E o blástico, que é próstata geralmente, estimula o osteoblasto indiretamente. Qual que dá mais fratura? Óbvio que é o renal, que é o de mama, etc. O de próstata é bem menos frequente. Um outro exemplo aqui, olha isso aqui, a próstata, tá vendo? Isso aqui, olha aqui, ó, atingindo o corpo vertebral de uma maneira bem fácil de ver. Que fratura é essa aqui?
Cabeça, colo, o que é aqui? Transtrocantérica. No meta de mama. Isso já caiu numa prova, hein? E olha essa aqui, ó, denunciar metastático de próstata. Pelve e terço proximal do fêmur inteirinho comprometidos. E que fratura é essa? Colo de fêmur. Esse é um colo de fêmur. Como é que está o paciente com essa fratura no exame físico? Não precisa nem encostar. Você olha, você vê. O pé em rotação externa. Tanto na transtrocantériana como no colo. Qual que está mais rodado o pé, uma faixa etária mais elevada? É a trans. Por que tem essa diferença? Porque a cápsula articular do quadril segura, entre aspas, a fratura nesse caso. No caso da trans é extracapsular, como se ficasse solto o membro inferior. Isso caiu numa prova já. Qual é o tratamento de uma fratura de colo de fêmur 80 anos de idade? Não sabe? Não tiveram aula? Caiu exatamente isso. Para fazer o diagnóstico, como é que trata o colo de fêmur e como é que trata uma trans. A trans você põe uma haste bloqueada e o colo você faz uma artroplastia. Vocês tiram a cabeça. Tiveram aula de fratura já? Não. Nem sabe, ó. Não precisa dar uma... Isso aí é tranquilo. Então, só para mostrar rapidamente, então. O grande desafio é esse, ó. Aqui está o tumor primário, que seria mama, próstata, tireoide, rim. Esse grupo azulado é o grupo de células que perde a propriedade de coesão. Saem do tumor primário, atingem a corrente sanguínea e vão para o tumor metastático. Nós estamos tentando, os oncologistas clínicos, agir nesse nível aqui. Uma vez que chega no tumor metastático e forma uma neovascularização, aí é muito difícil você ter a cura do paciente. Então, a fisiopatologia é importante vocês saberem que de todo esse grupo de tumor que começou na mama ou na próstata, somente 0,1% são essas células azuis. E são elas que comprometem a sobrevida do paciente. É 0,1% do carcinoma de mama que tem essa capacidade, essa propriedade de perda da coesão, ou seja, das células se dividirem e ficarem no mesmo local. Isso que leva a metástase, que leva a óbito. Então é uma coisa meio óbvia, mas... E existe realmente um osteotropismo para o tecido ósseo ter essa frequência tão grande, depois do pulmão e depois do fígado. Existe um osteotropismo, fatores de reações adesivas, como esses fatores de crescimento que vocês estão vendo aqui, que favorecem a essas células, olha aqui as células, o êmbolo metastático já se alojando no local mais frequente aqui, que é o fluxo sanguíneo da medula óssea vermelha. Então é isso que nós temos que tentar segurar mesmo. Então as células tumorais produzem moléculas adesivas e o osteotropismo do tecido ósseo favorece isso. Então aquilo que eu tenho falado desde o início, ó, é a terceira em frequência, osso, pulmão e fígado. Mas a primeira vocês ouviram falar muito em qualidade de vida? Qual? Exatamente isso. A pior em qualidade de vida é o tecido ósseo. Isso foi feito um trabalho recente, mais recente do que esse aí, mostrando isso. Ou seja, esse paciente aqui com uma lesão quase imperceptível no raio-x, não conseguia dormir, não conseguia deambular, dor e repouso. Aqui, com todas essas metástases, vocês devem ter visto já, o paciente não tem nem dispneia. Idem no fígado. Só vai ter problema quando tiver uma icterícia obstrutiva. Então, em termos de qualidade de vida, não de sobrevida, o tecido ósseo é o que mais compromete. Hoje, a biópsia de todos os casos, esqueça o metastático ou primário, é feita desse jeito. Na tomografia, uma sedação do paciente, o radiologista, junto com a gente, faz uma punção, desviando da aorta e da cava para vir da aorta e chega no corpo vertebral. Olha uma lesão no corpo vertebral, o paciente estava indo para paraplegia. Isso é uma lesão metastática. O patologista fica na sala, pegar o material e confirmar para nós que o material foi suficiente.
Quando eu comecei aqui, já faz tempo, a biópsia era feita com intubação do paciente, decúbito ventral, entrava o raio-x, tinha um localizador, com uma agulha desse tamanho que eu tentava desviar da aorta, tirava o material, saía da sala, acordava o paciente, depois de 4, 5 dias, descalcificava e falava, Olavo, está fora, você não pegou nada. Aí volta de novo, paciente debilitado, geralmente metastático. Hoje a gente faz isso ambulatorial, isso é de 15 anos para cá. Então você põe o patologista, o radiologista e faz esse tipo de abordagem. Isso aqui é que todo médico, todo ortopedista deveria saber, clínico geral, etc. Diante de uma suspeita que vocês vão enfrentar, desde que vocês façam psiquiatria, botox, vocês vão ter possibilidade disso aqui, pegar um paciente metastático. Pelo menos com isso aqui, 90% dos casos vocês vão descobrir de onde veio o tumor. Com isso aqui você cobre todas as metástases que se originam: mama, próstata, pulmão, tireoide e rim. E afastar também o quê? O mieloma, tá? Então, basicamente é isso. Vocês têm o livro do 6º ano, né? Tá bom, não, só para saber. Pela internet, quem quiser comprar. O bisfosfonato, eu já falei no começo, principalmente o zolendronato, tem uma ação inibindo a ação das células tumorais contra os osteoblastos e os osteoclastos, tá? Isso é importante. Então, o que a gente faz com as lesões metastáticas ósseas atualmente? Até 1970, era só encaminhado para a radioterapia, o paciente invariavelmente ia para óbito 3, 4 meses depois, com escara e muitas vezes paraplégico. Então, esse conceito de falar, não tem nada para fazer, está com câncer até nos ossos. Eu cresci ouvindo isso também. Meu pai era professor aqui o dia inteiro, né? Hoje mudou esse conceito. Hoje, diante de uma lesão óssea metastática, os ginecologistas, principalmente, e o pessoal da URA encaminha antes da fratura e nós operamos. Nós damos qualidade de vida, tira a dor e aumentamos a sobrevida. Óbvio que a partir de 80 que isso ocorreu, com os melhores métodos de osteossíntese. Você vê que não tem gesso mais aqui na ortopedia. Tudo é feito minimamente invasivo, tudo é feito sem gesso, com deambulação precoce. No caso das lesões metastáticas, com muito mais razão, a gente faz isso. Então, opera-se muito lesão metastática. Esse é um conceito relativamente novo. Então, qual é o objetivo de tratar uma lesão metastática? Tirar a dor do paciente, evitar que ele fique paraplégico. Então, se melhora a qualidade de vida. Todos os oncologistas usam esse termo direto. Quality of life. Então, é isso. Nós estamos conseguindo não melhorar a cura de uma maneira assim tão radical, mas nós, todos os oncologistas, estamos conseguindo dar qualidade de vida. O paciente não fica isolado mais, não vai para os hospitais de retaguarda, fica com a família, com uma possibilidade de aumentar a sua sobrevida. Então, todo o objetivo é esse aqui, evitar fratura patológica. Eu vou mostrar alguns exemplos. Essa é uma coluna cervical, olha a lesão aqui, Isso é uma urgência médica. Todo paciente que vocês observaram no pronto-socorro, que tenha ou uma cervicobraquialgia, ou uma lombalgia, ou lombociatalgia, se tiver na história antecedente de qualquer tipo de tumor, às vezes ele até esquece. Eu tive um cisto no rim há 10 anos atrás, carcinoma de células renais. É uma urgência. Esse paciente, se não for encaminhado para cirurgia, você dá um corticoide para ele, ele evolui em 10 dias com paraplegia irreversível. Então, é considerado uma urgência de oncologia, do que vocês quiserem. E hoje a gente consegue operar 1 2 horas de cirurgia, você descomprime toda a medula e com esses parafusos de placa cervical anterior e o parafuso, olha aqui, olha a medula já descomprimida, você estabiliza, o paciente sai andando e evita que ele... Aí vai fazer o tratamento que estava sendo feito pelo clínico. Ou hormonioterapia, se for próstata e mama, ou quimioterapia, radioterapia depois. Mas é importante isso. Isso é feito de uns 10, 15 anos para cá só. Um outro exemplo, olha a lesão, carcinoma metastático de pulmão. Não interessa que está com o pulmão atingido já. Olha aqui a lesão, olha a alteração de sinal na medula óssea. Esse paciente estava com paraparesia, evoluindo para paraplegia.
Operou, fez rádio, deambulou mais 2 anos com uma boa sobrevida e boa qualidade de vida, com esse parafuso pedicular que atinge o pedículo. A gente descomprime totalmente a medula, substitui o corpo vertebral muitas vezes por esse QID aqui, em 2, 3 horas de cirurgia. O grupo de coluna opera junto com a gente, obviamente. Mais um exemplo, aqui ao nível da região lombar, olha, sacro dural já, caldequina, com a raizinha liberada, ó. Tá vendo? Isso é feito, óbvio, para trauma, acidente de moto, trauma de trânsito e hérnia de disco, mas foi uma coisa muito importante para os pacientes com metástase, que atinge 60% dos casos. Olha esse paciente, esse fui eu que operei junto com o Dr. Ângelo, da cirurgia de tórax. Ele tinha o pulmão com metástase bilateral, sem sintoma nenhum, mas ele não conseguia respirar pela dor do externo. O que fazer com esse paciente? Tira-se o externo. Tirou o externo inteiro, ó. Aqui é duro porque fica batendo no coração aqui, não estou acostumado, né? Mas você faz esternectomia total. Põe essa tela de Marlex e fecha. Esse paciente sobreviveu 1 ano sem dispneia, foi para o sítio dele e tudo mais. Até se tivesse uma parada cardíaca, para fazer a reanimação é muito mais tranquilo também, né? E não tem problema nenhum, você cobre com Marlex, tudo bem. Todos os casos podem ser operados. Obviamente, nos casos de membros superiores e inferiores, essa endoprótese que a gente substitui parcial ou totalmente um fêmur, uma tíbia, um húmero, é o grande alento que foi feito. Isso aqui foi feito em conjunto, o IoT, aqui do HC FMUSP, com uma empresa particular, para fazer a prótese nacional modular. Você substitui de acordo com o tamanho do tumor, você vai trocando e faz na hora da cirurgia, você monta a prótese. Isso é feito para as crianças com os ossos sarcomas, ou seja, tanto nos metastáticos do adulto, como nos adolescentes. Olha esse exemplo. Células renais, lesão isolada, foi feita a endoprótese, esse paciente veio a falecer agora com 10 anos de pós-operatório. Era um professor de escola primária, teve uma qualidade de vida, andou e tudo mais durante todo esse período. Aquele paciente do início, com metapulmonar, por exemplo, nós não precisamos fazer endoprótese. O que a gente fez? O que faz agora? Minimamente invasivo, 2 cortes pequenos, baixa morbidade, você estabiliza, tira a dor do paciente e faz radioterapia do CA de mama. Ele durou 1 ano e 6 meses ainda, assintomático. O único problema é que a gente tem que botar para andar no dia seguinte. Não é igual o trauma que você põe de par de muleta, a carga parcial, não. Nós temos que dar uma estabilidade imediata. Nós, ortopedistas oncológicos. Não se dá nada de pensar, não, vai andar porque ele tem uma sobrevida. Já operei paciente discutindo com o oncologista, com 2 meses, 1 mês, provável sobrevida do paciente. E daí? Vai deixar com M1? Vai deixar na cama? Não, vamos operar. Opera, volta ao convívio. Muitas vezes 1 mês, 2 meses de sobrevida é muito para um paciente desse. Então a gente faz justamente isso. Lembrando do mieloma, que vocês já falaram aí, que tem que pensar sempre em mieloma como diagnóstico diferencial, né? Mas são lesões múltiplas, né? Eu não vou ficar em detalhe, mas olha isso aqui. Regride muito com a quimioterapia. Mas na hora que você vê um paciente desse, você não sabe se é uma metástase ou se é um mieloma. Então, óbvio que você tem que pedir o mielograma. Os pacientes respondem bem, nem todos os casos a gente chega a operar. Falando um pouco agora dos primários. Primeiro é isso, ó, volta à faixa etária. Se vocês quiserem aprender alguma coisa na aula de hoje, é aqui, ó, 15 a 25 anos e no joelho. Ou seja, distal fêmur, proximal tíbia. Isso falando em todos. Óbvio que o benigno é mais frequente que o maligno. Eu vou dar uma rápida corrida por todos os tipos, mas não é intuito que vocês saibam dizer que tipo histológico cada tumor tem. Vocês têm que saber da raridade, tem que saber que o metastático é mais frequente. Que o metastático é na coluna, no corpo vertebral, e que o primário é nos ossos ombros, principalmente no joelho. Isso que eu falei no início da aula, aquela menininha, ó, o ideal é isso aqui, mas nem sempre a gente consegue. Por quê? É uma dor intermitente, tá? E é uma discrepância, sempre tem um trauma associado. Mas se for pensar assim, um moleque de 17, 15, 14, até a idade de vocês, todo mundo está batendo, todo mundo joga bola.
Se o trauma fosse causador de uma lesão primária óssea, meu Deus do céu, né? Então, todo caso que tiver uma discrepância, bateu o joelho e continua com dor por 3 semanas, um moleque de 12 anos, não é normal, não é normal. Então, tem que realmente suspeitar. Só para vocês verem, ó, esse é um tumor ósseo benigno no local mais frequente, na idade frequente. Puxa, mas é grande, hein, professor? É enorme. Mas você consegue delimitar onde ele começa, onde ele termina, tá vendo? Aqui não tem alopécia, não tem invasão do joelho. Demorou 10 anos, a família refere que cresceu. Esse é o benigno mais frequente, chama-se osteocondroma. É um tumor de origem cartilaginosa. Isso a gente opera pelo tamanho, mas olha esse aqui. Esse é o osteosarcoma. Esse é o primário maligno mais frequente, também no joelho. Alopécia, há uma oclusão do feixe vascular profundo, então superficial fica assim, rede venosa evidente, pele brilhante, alopécia, ele é lítico, forma esses raios de sol, assim, ó, lítico e blástico ao mesmo tempo. Mas no começo, esse menino tinha uma dorzinha no joelho leve, e ficou assim por um tempão, mas ninguém pensou em fazer o diagnóstico. Aí veio desse jeito, olha aqui, ó, o próprio tumor não consegue nutrir as suas células, começa a dar necrose na pele. 8 meses de evolução. Graças a Deus, cada vez menos estão vindo esses casos aqui. Bem menor. E, para a sorte desses pacientes, desde que o médico esteja preparado, é o raio-x que faz o diagnóstico. Não é essa série de exames aqui que é complemento. Tomo, ressonância, tudo. Não tem exame laboratorial específico, ou seja, não tem marcador para lesão óssea primária. Ainda não tem. O Ewing tem mais ou menos. E sempre a biópsia é o último passo para não mascarar os exames. Mas você faz a biópsia naquele esquema que eu falei. E valorizar pequenas alterações que tenha no terço distal do fêmur. E sempre isso aqui, ó, às vezes o moleque bate o joelho, o raio-x quase não mostra nada. O que ele faz? A família vai com o mesmo raio-x de médico e médico. O médico fala, não caiu de novo, não vou pedir raio-x, mãe. Isso é comum, muito comum. E aí vai crescendo o tumor até que estoura e não foi repetido o raio-x 3 semanas depois. A capacidade biológica do osteosarcoma é uma coisa impressionante como muda. Então sempre valorizar raio-x de boa qualidade, não traumatologia, não é olhar para ver se quebrou ou não, e repetir o raio-x a cada 2, 3 semanas. Isso vocês têm que saber, infelizmente. Esse cara, Ludwig, de 1938, é um radiologista. Ele que fez essa classificaçãozinha que é válida até hoje. Toda vez que o osso é agredido e ele dá tempo de reagir à lesão e forma esse halo de esclerose, geralmente, ou seja, tem uma transição entre a agressão e o osso normal, caracteriza uma lesão de características benignas. Até uma osteomielite que seja de baixo grau, baixa virulência, tem essa característica. Ao contrário de uma lesão moteada, que você não vê a transição, fora a invasão de partes moles, ou permeativa, que são praticamente iguais, denotando uma lesão agressiva. Moteada, o que é? Moth, M-O-T-H. É traça, ruído de traça. E aqui uma peneira, né? Permeativa. Olha uma lesão benigna, paciente, 15 anos, sexo feminino, olha a esclerose em volta, tá vendo? Você nota perfeitamente a transição, uma lesão cartilaginosa, o nome é condroblastoma. Esse é um cisto, que nem tumor é. Ah, mas esse é grande, mas é bem delimitado. Vocês têm condições de saber agora isso. Isso tem líquido dentro. Você funciona, põe corticóide, resolve, a criança tá bem. Olha a diferença, tá vendo aqui? Olha uma meta de mama, nesse caso não na coluna, mas na diáfise de ossos longos, que é uma característica das metástases quando elas atingem os ossos longos. Enquanto que o primário é metaepifisário, as metástases são diafisárias. E aqui é o segundo primário maligno mais frequente. Esse moleque tinha dor na panturrilha. Eu atendi no convênio esse caso. Quando jogava basquete tinha dor. Eu quase não pedi raio-x. O pai me encheu tanto o saco que eu pedi. Eu falei, vou pedir, só porque você está pedindo. Aí chegou e falei, realmente houve um problema aqui, teu filho tem a lesão. Fez quimioterapia, tirou a cabeça da fíbula, está bem até hoje esse moleque. Então, valorizar a queixa
e pedir o raio-x nunca é demais. Não era uma lesão assim. O cara tinha dor quando jogava basquete. Estava no início ainda, tá? Olha essa aqui, bem permeativa. Olha aqui, não tem um halo, uma fratura patológica. O que é raro nesse paciente? Raro é ser do cólon. Eu não falei em lesão de estômago, vesícula, nada. Esôfago, não. Isso não atinge tecido ósseo. Mas o local é, a idade é, e a característica radiográfica é também. Pode acontecer. Olha esse caso, só para mostrar. Ó. Esse caso meu também, que eu atendi faz tempo. Dor leve jogando futebol. Eu não vi nada nessa criança. Nem imobilizei. Até com uma dorzinha e tal. Sabe onde está o osteosarcoma? Está aqui, ó. Nem eu vi. O que eu vi foi que a família reclamou que a dor foi piorando. Começou a ter dor noturna e a criança começou a reclamar 15 dias depois. Aí eu mandei vir de volta no consultório, fiz outro raio-x, ó. Olha a mudança, a alteração. Olha a lesão lítica aqui, blástica, já começando a invadir alguma coisa. Aí eu peguei o raio-x anterior e vi. Esse foi o caso mais precoce que eu já fiz. Graças a Deus eu fiz, né? Aí fez quimioterapia, vocês vão ver que dá para salvar, né? Compensação, esse caso, tratado no PS em 89, eu dei 12 anos de plantão, não estava no meu dia, mas todo raio-x normal, numa criança com leucocitose, desvio à esquerda e a pele quente e vermelha, é altamente sugestivo de uma osteomielite hematogênica aguda, ou seja, não espere alteração no raio-x para tratar de uma infecção óssea. Tem que drenar, como toda infecção. Só que esse método mascara os 2%. Foi feito isso nessa criança, aqui embaixo no pronto-socorro. Era pronto-socorro antigo ainda. Foi feito, entraram com antibiótico, no fim da tarde entrou o sextuanista com a Ewing e drenaram um sarcoma de Ewing. Abriu, lavou, ela estava, vocês vão ver, ó, passou 15 dias, olha aí, ó, olha isso aqui. Aí o assistente na visita falou, ficou crônico, ninguém fez anatomopatológico, vamos ter que operar de novo, ficou crônico isso aqui. Aí operaram de novo dia 23 de julho, olha o estado. Aqui ele falou, isso deve ser sífilis, tuberculose, micose, pede um anátomo. Aí veio células redondas e azuis, tudo igualzinho. Eu faria o diagnóstico. Essa criança morreu com metástase até no couro cabeludo aqui dentro, nem químio fez. Se abriu um vespeiro. Mas isso é 1%, é 1%, mas está aí, ó. Eu já peguei casos do Einstein e do Sírio-Libanês igual. Assistente daqui que tratando. E Olavo, esse tornozelo aqui que eu operei lá no Sírio está meio esquisito. Secreção era amarelada, mas não tinha mau cheiro. Foi, pode ver que é Ewing. E era. Aí fez químio, teve que tirar, fazer transplante autólogo de medula. Essa criança deu para salvar. Então prestem atenção nisso, tá? É o grande diagnóstico diferencial. E é no hospital das clínicas isso aqui, né? Bom, agora rapidamente mostrando, ó, olha um osteosarcoma aqui, ó. A ressonância também é importante, mas para o oncologista ortopédico saber aonde ele vai tirar aqui, para dar margem cirúrgica. Quando a gente opera, um caso de osteosarcoma, a gente tem que dar 2 centímetros de margem. Olha o caso aqui, ó. Olha como invade totalmente, circunferencialmente atingido esse fêmur. Tá vendo a ressonância, ó? Aqui dá direitinho, ó. Eu operei e cortei 21,7 centímetros. Olha como atingiu. Felizmente o feixe não é invadido. Então a gente consegue dar uma margem. Se tiver no meio do tumor, são os 30 casos que a gente vai para amputação. Ainda tem. Então isso aqui eu já mostrei, ó. A osteomielite é o grande diagnóstico diferencial. Olha uma osteomielite subaguda aqui. Olha a lesão lítica aqui, ó. Quando tem arteriosclerose, significa que não é tão agressivo assim. E olha como é difícil patologia óssea. 3 casos radiograficamente idênticos. Um é uma osteomielite, se drenar, se a criança vai para óbito. Esse é um sarcoma de Ewing, que tem que fazer quimioterapia e operar. E essa é uma histiocitose. Quem vai fazer pediatria aí? Histiocitose de célula de Langerhans. Tratamento com corticoterapia resolve. Já pensou se você erra aqui, dá uma corticoterapia para uma osteomielite hematogênica aguda? É uma maravilha, né? E o patologista tem que saber, não só o radiologista, é difícil fazer o diagnóstico. Patologistas são treinados para isso. Só alguns exemplos de lesão benigna, ó.
Esse é um osteoma. Esse crescimento, o osso bem diferenciado, tá? Esse é o corno sensu estrito mesmo. Nunca viu um indivíduo que tem um negócio assim, um caroço? Quem trata geralmente é cirurgia plástica. Esse é um paciente também com lombalgia postural há 6 meses. Olha a lesão aqui, ó. Foi tratado com a tomografia. Um exemplo do osteoma osteoide. Esses são exemplos de lesões benignas, só para vocês saberem como são mais frequentes e como é diferente das malignas. Não se atenham aos nomes. Esse, obviamente, foi operado, o indivíduo não conseguia nem sentar. É o benigno mais frequente. Você vai e tira, bem na sínfise pública aqui. Isso é comum em adolescente também, jogando vôlei, jogando tênis, jogando basquete, uma lesão lítica na mão. Se cureta, bota um pedacinho de enxerto do ilíaco e resolve o problema. É os encondromas. Esse é aquele condoblastoma que eu falei, frequente também. Então, só para vocês virem falar dos nomes, não precisa decorar isso. Olha, um cisto no meio do fêmur, enxerto do ilíaco. As células progenitoras mesenquimais, não pensa você que o enxerto vai virar tecido ósseo. Ele é apenas osteocondutor e osteoindutor das famosas células mesenquimais, que vão diferenciar. Por isso que a gente usa outros sistemas. Olha esse indivíduo, ó. Ficou 2 anos na fila aqui. Quando eu fui operar, resolveu sozinho, ó. Não fez feito nada aqui. Estava na fila do HC. Mas às vezes quebra. Está vendo? Uma fratura patológica por um cisto ósseo. Aí tem que botar enxerto e botar essa plaquinha. Hoje a gente usa outro tipo de coisa. Ao invés de tirar a crista ilíaca da criança, na época do meu pai, tirava do pai e da mãe. A criança ia embora, ficava o pai e a mãe morrendo de dor, com dreno ainda e tudo mais. Tirava as 2 cristas ilíacas para ter osso suficiente. Hoje a gente usa o banco de osso que nós temos aqui bem desenvolvido. Como vocês podem ver, ó, você moe o osso, as células mesenquimais vão aqui e formam o tecido. Está vendo? Cisto, enxerto de banco. Esse é um tumor de células gigantes. Tem característica de benigno? Não. Não tem o halo de esclerose, é agressivo, só não dá metástase pulmonar. Esse é o tumor que a gente mais já estudou hoje. Os tipos de cirurgia que são feitas, vou dar só exemplos, não precisa entrar em detalhes. Olha esse cisto enorme, ó. Nem cisto, é uma displasia fibrosa. Em vez de formar tecido ósseo, formou uma displasia. O que a gente fez? Botou hidroxiapatita. Tem no mercado agora substituto sintético do tecido ósseo, ao invés de tirar da crista ilíaca. Você coloca, células mesenquimais vão junto e consegue consolidar. O indivíduo ficou sem pisar uns 2, 3 meses e depois consolidou. Um outro exemplo, ó, uma criança enorme, a tíbia, tá vendo? Colocou hidroxiapatita. Olha aqui, ó, pós-operatório imediato, com 2 anos, com 8 anos de pós-operatório, caso resolvido. E esse é o tumor de células gigantes que é mais agressivo. Esse a gente tem que cauterizar, tá vendo como a gente queima a lesão depois de curetar, e bota o cimento, o mesmo cimento, e fixa a prótese, a gente põe. Com isso consegue que haja menos recidiva local, que era 60% dos casos. Esse projeto foi desenvolvido aqui na Instituto de Ortopedia. Aí o mundo inteiro faz isso hoje. Era um alto potencial de recidiva quando curetava e enxertava. Colocando isso aqui, como se fosse o dentista, aquela massinha branca do dentista, ela esquenta e ajuda que não volte mais a lesão. Essa baianinha ficou boa. Mas olha como ele é agressivo, ó. 2 meses depois, eu fiz a biópsia, a paciente voltou para o interior, esqueceu de voltar. Ó, aqui, ó, o tumor não esqueceu de crescer. Nesse caso não dá para fazer o cimento, e é benigno. Olha o tamanho. Ah, isso aí é sarcoma, professor, não é? É o tumor de células gigantes. A gente tirou, botou um pedaço do que aqui? Da fíbula. Tirou a fíbula da paciente e substituiu. É uma outra possibilidade que existe. E aí faz uma artrodese do punho. O punho ficou rígido. E a função? Olha aí, ó. Boa função. O tamanho da lesão. Hoje a gente amputa muito pouco. 30% dos casos. Mesmo os malignos. Olha aqui exemplos de malignos. Vocês têm que lembrar que são os 2 principais. Na faixa etária de 15 a 25 anos, o Ewing e o ósseo é o primeiro. E o condrosarcoma
acima dos 40, 50 anos. Os outros são bem raros. Olha esse caso, ó. Olha a artéria. Que artéria é essa? Que passa atrás do joelho. Poplítea. Está invadindo, ó. Esse caso tem que ser amputado. Você não pode dissecar através do tumor. Quem vai fazer cirurgia aí? Então, você não pode secar através do tumor. Você não pode, você tem que dar margem. Senão você está completamente... Olha aqui um caso bem de livro do triângulo de Códima que levanta aqui. Esse é um osteosarcoma mais característico. Forma essas traves de tecido ósseo. Por que se chama osteosarcoma? Não é porque é um sarcoma que atinge o tecido ósseo, não é. É que é um sarcoma que produz tecido osteoide. Ele forma osso, ele forma tecido osteoide, ó. Antigamente era chamado sarcoma osteogênico. Existe osteosarcoma de útero, de músculo, de tudo, todo local. É mais frequente aonde? No tecido ósseo, tá? Olha a imagem de raio de sol, tá? E o triângulo que levanta o periósteo e forma isso aqui. Olha que bonito, quer dizer, bonito para quem gosta, né? Olha a imagem e olha o que ele faz com o osso. Isso aqui é da época do meu pai ainda. Olha esse indivíduo. Esse é o condrosarcoma, aquele que atinge depois dos 50 anos. Esse cara achou que estava fazendo musculação, ele é tão insidioso e que um braço estava crescendo mais do que o outro. Aí que ele procurou o médico. Então, só para vocês verem a história natural de um condrosarcoma, que é da minha idade para cima, é diferente de um osteosarcoma. Ele cresce vagarosamente, mas é maligno. O tigrão aí achou que estava beleza, só que um lado maior que o outro. Olha isso aqui, só para assustar mesmo, né? Ó. Eu botava até éter, fiquei até meio viciado, porque o cheiro era horrível. Eu entrava, saía o grupo de joelho, de quadril, tudo do ambulatório, ficava só eu com a máscara, com quelene, que naquela época tinha. Graças a Deus, esse é caso de slide ainda. Esse paciente tinha míase. Olha o que acontece quando não trata. Você sabe o que é míase. Então a gente opera muito mais no sentido higiênico da palavra. Porque o paciente já estava morrendo com metástase. Isso é história da medicina, graças a Deus, e graças a que nós começamos, que iniciamos aqui no Brasil, o tratamento do osteosarcoma. Só para vocês terem uma ideia, a sobrevida era 90% de óbito em um ano. 90%. Só 5 a 10% sobreviviam, amputando ou não. O grupo, eu posso falar, era chamado grupo Saci aqui. Eu era do grupo Saci, que amputava todo mundo. Hoje a sobrevida está de 60% e a gente amputa só 30% dos casos. Graças a essa mudança radical em 82. Que foi justamente quando eu comecei. Nada a ver comigo, hein? Não fui eu grande, mas foi quando começou. A quimioterapia, que era resistente, aumentaram a dose do metatexate e fosfamida e com isso conseguiu uma técnica cirúrgica. Eu fui treinado para fugir do tecido ósseo e a ressonância surgiu tudo na mesma época. E tudo isso aqui contribuiu para fazer isso, a menos de 10 para 60, e o limb salvage, surgiu esse termo. Nós que fizemos a tradução, cirurgia conservadora, limb salvage que eles chamam, quer dizer que a outra opção é amputação. Aí, para quem vai fazer, aliás, é uma boa fazer oncologia clínica, viu? Você viu o prédio que tem? Ninguém quer fazer oncologia, meu? Esse bruta prédio, quem vai fazer? Tem falta no Brasil, a única coisa que está faltando no Brasil é oncologista clínico. Está cheio de pediatra, cardio, ortopedista, então Deus me perdoe. Clínico não tem, então vale a pena fazer oncoclínica, não pediátrica, clínica. Então faz esse esquema, ó. Nós tratamos Brazilian Group, todo mundo junto, um esquema único, cisplatina, adri, fosfamida e metatexate também. Opera e depois de 12 semanas. Olha aqui, ó. Antes e depois da quimio. O tumor diminui, forma essa área de necrose, vocês estão vendo? Isso ajuda muito a operar. No começo o radiologista não sabia, falou evolução do osteosarcoma depois de 12 semanas. Evolução nada, isso aqui é necrose. Olha como é que era, invadia a parte mole, olha como é que ficou. A pele que era aderida ao tumor fica solta. O feixe se desloca e você consegue operar. E outra coisa, evita metástase pulmonar. Olha essa aqui também, ó.
Parece que está fora de foco, né? Não, é isso mesmo. Pré, pós. E depois que tira, a gente dá uma análise de todo o pedacinho aqui para ver o que ficou viável com a quimioterapia que foi implantada, para ver se deu certo e que tipo de tratamento vai ser feito depois que você faz a cirurgia. Esse é um terço distal de fêmur e depende do grau de necrose, o prognóstico é melhor, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Um paciente que teve um grau 4, quase certamente está curado. O que teve o grau 1, ou seja, de 0 a 50% tem tumor viável ainda, é prognóstico pior. Olha a sobrevida como aumentou. Aqui 960, tudo, olha a sobrevida do Ewing, osteosarcoma e rabdomiossarcoma de partes moles. Atualmente nós estamos com uma sobrevida de 60%. Olha como evoluiu. O grau histológico, eu acabei de falar, quanto mais necrose você consegue na neoadjuvância, quando você induz a quimioterapia, é melhor o prognóstico. Vocês entenderam? E outra coisa também, ó, olha o exemplo. Necrose 3, 4, necrose 1, 2. Aqui é 30%, aqui é quase 80%. E a importância do diagnóstico precoce. Vocês vejam aí, tumor maior que 12 centímetros em vermelho e menor que 12 centímetros no diagnóstico. Veja como muda o volume tumoral, mesmo fazendo a químio e mesmo operando. Por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico precoce. Olha aqui, eu estou operando uma tíbia proximal e o feixe está aqui. A gente dá 2 centímetros de margem, 2 centímetros de tecido normal em volta do tumor. Um exemplo, ó, um terço distal de fêmur, envelopado por tecido muscular normal. Olha o tumor aqui, ó, olha o osteosarcoma. Um outro exemplo aqui, bem comprido, pela ressonância a gente sabe até onde ele está indo e envolvido em tecido normal. Se não fizer isso e houver uma recidiva local, o paciente vai de 60% para 10% de sobrevida, acaba indo para óbito. Então a gente não pode errar. Olha esse caso, ó, estava invadido, eu tive que amputar. Olha o feixe dentro do tumor. Mas isso não ocorre. Olha o feixe vasto nervoso entrando no tumor. Um outro fator, além do tamanho, é isso, ó. Quando tem metástase pulmonar ao diagnóstico. Aí, meu filho, não adianta. Olha como cai a sobrevida. Os casos que a gente opera sem necessidade de fazer reconstrução, ou seja, a gente tira a escápula, tira a clavícula e não faz nada. Funciona. Rádio proximal, una distal até pelve. Tudo isso aqui a gente tira e não reconstrói. Olha isso aqui, olha o tamanho. Paciente acima de 40 anos, um condrosarcoma. A gente tira toda a escápula junto com a clavícula. E ele mexe, mexe. Olha aqui, ó. Tem uma limitação da abdução. O úmero articulado com gradeado costal. Tá? Ó, 15 anos depois, olha a incisão que eu fiz. Não precisa reconstruir. E idem a vovozinha aqui, ó, tadinha. Botou até a mão na boca para dizer que está mexendo. Tiramos o condrosarcoma dela. Esse indivíduo também, está aqui o tumor. Só que o ortopedista não viu, achou que era artrose. Olha o que foi feito. Olha o tumor aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Olha a ressonância mostrando a lesão na pelve. O que foi feito? Você tem que saber que existe isso. Uma hemipelvectomia interna. Tirou em bloco. E não reconstrói, tanto em criança como em adulto. Forma uma ossificação. A gente compensa um salto dentro do sapato de 4, 5 centímetros, o indivíduo anda. Vamos mostrar alguns exemplos. Ó. Esse é um terço, um osteosarcoma do terço distal e a prótese que a gente usa. Cirurgia. Eu opero com a mão esquerda. Acho mais fácil. Não, eu sou canhoto. Os dois, todo o meu grupo é de canhoto. Olha aí, ó. É no terço distal de fêmur. Eu vou entrar entre o vasto e o tendão patelar. Vocês tiveram anatomia, pelo amor de Deus. Essa turma teve anatomia, né? Ó, uma briga que a gente tem é isso. Ó, já rebatemos o tendão patelar. Olha o côndilo femoral, olha a rótula. Esse músculo, que é o vasto intermédio que compõe o quadríceps, vai embora. Nós não estamos nem vendo o tumor. E o vasto medial também vai. Vai ficar o reto femoral. Agora aqui, para desgraça dos
caras do joelho, eu corto o cruzado anterior e o posterior. Olha eu mostrando aí, ó. Quem é da Atlética aí, ó. Aí a parte mais delicada é que a gente tem que descolar o feixe. A poplite e o nervo. Isso é mais delicado. Se você por acaso lesar aí, acabou. Amputação. Ele está bem grudado, mas a gente consegue uma margem relativa na parte posterior também. Aí, baseado na ressonância, a gente faz a medida aonde vai fazer a osteotomia, com uns 2 centímetros de margem também. Marcando direitinho. Olha aí, aqui já só para mostrar, já tinha sido feita a ressecção, né? Aí, ó, a gente tira tudo isso, ó. Aí, tá vendo? Com margem livre. Pode ser o fêmur inteiro, o húmero inteiro, a tíbia, com margem normal. Olha o que sobrou. Negócio de meter a mãozona, aí, ó. A artéria poplite aqui, ó. Íntegra, tá? E aí a gente volta a ser ortopedista de novo para fazer o quê? A colocação daquela endoprótese que nós fizemos em conjunto com a indústria. A gente vai fresar o que sobrou do fêmur para colocar a prótese. Esse indivíduo fez, como eu falei, 9 semanas de quimioterapia. Olha aí, ó. Essa é a fresagem da tíbia proximal para você encaixar aí a haste intramedular da endoprótese e do fêmur proximal. Tá vendo? Ali a gente faz aí vai fazer a fresagem até o tamanho. Geralmente você fresa um a mais, número 17, 16, por exemplo, e põe o tamanho que você quer. E tem, olha aí, ó, a prótese montada, a gente consegue encaixar com cone Morse o tamanho. Tem de 10, 5, 2,5 os módulos. O joelho vem pronto. Já tem um modelo mais novo até. Tá vendo? E é justamente o que você vê de acordo com a ressecção que você fez da ressonância. Não requer prática nem habilidade. Agora nós vamos colocar a prótese. Vou mostrar de novo o feixe íntegro, que é a maior preocupação nossa. Olha a patela que vai articular com a prótese, tendão patelar, tendão rotuliano, tudo solto, né? É, legal, né? I like it. Quem ia fazer cirurgia já desiste já, né? Ortopedia também. Não, mas cirurgia grande assim, somos mais... Não. Agora é tudo minimamente invasivo, com artroscopia e tudo mais. Olha aí, ó, colocada, tá? Em 2 horas de cirurgia você faz isso. Dobra 90, 100 graus, dá para jogar tênis. Acaba tendo problema de trocar um módulo ou outro, porque acaba quebrando. Depois de 5, 10 anos, 50% dos casos, você faz uma revisão da prótese. Isso é de titânio, tá? Aí, ó, a rótula articulada no fêmur, tá? E depois ele continua 6 meses de quimioterapia para não ter metástase pulmonar. Tá assim, desse jeito, por causa do vácuo, da Hemovac. Forma uma fibrose progressiva ao dreno aqui, que ajuda. Sou eu, André, bando de louco. Não bando de louco não, Deus me perdoe. Não é bando de louco, aqui, ó. Olha aí, ó. Essa é do Maranhão. Falei para ela levantar a saia, não queria de jeito nenhum, mas levantou, quer ver? Para mostrar que ela está andando bem. Levanta, filhinha. Aí, pronto, tá lá. Então, evolui muito bem esse tipo de prótese. E ela está curada, né? Não teve metástase pulmonar até 5 anos, a chance de cura é quase total. Olha um outro exemplo, ó. Esse era maior. Olha o fêmur inteiro. Tá vendo a ressonância? Ó, eu cortei aqui. Ó, fecho variado. Ó, a paciente. Esse é uma tíbia proximal. Tá vendo aqui? Pós-químio, mal dá para ver. Ó, você descola do ligamento, tirando aqui. Esse é o fibular que corre. Essa é a prótese que era usada na época. Tá aqui a menina. Pós-operatório, com 15 anos de evolução. Tem casos como esse Ewing, que é o segundo mais frequente, que dá para salvar o joelho e não precisa botar a prótese. O que a gente faz? Banco de osso de cadáver, tá vendo aqui? Isso é uma tíbia que vai substituir um fêmur. Você corta e coloca aqui, ó. Fica só esse pedacinho. Olha a prótese colocada, olha o osso de cadáver. Aqui depois que tira, em vez de botar a prótese, você põe o quê? O osso de banco. Tá?
Por que é melhor? Porque você preserva o joelho, não põe a prótese. Olha com o tempo o que acontece. As células mesenquimais progenitoras, células tronco, como está na moda, vão habitando e cobrem essa parte aqui e aqui. Olha aqui como não dá nem para ver a transição. Esse é o osso dele e aqui era o banco de osso. Olha o menino. Com o tempo eu até tirei a placa, que estava sendo expulso, ó. É muito melhor. A gente não troca o joelho porque a cartilagem não consegue sobreviver a menos 70 graus. Entra em necrose se você tentar colocar a cartilagem do cadáver. Então a gente faz mais intercalar, como nesse caso. Olha esse aqui, bem na diáfise, ó. Era um tumor mais raro, tá vendo aqui uma tíbia com tumor aqui? A gente tirou e colocou banco de osso. Tá aí a tiazona aí, com calo formado. Esse é um osteosarcoma, olha a imagem em raios de sol, do terço distal do rádio. O que foi feito? Tirou tudo, botou esse fixador externo. Ó, tiramos o rádio e a ulna. Pós-quimioterapia, o que foi feito? Tirou um pedaço da fíbula e centralizou aqui, ó. A fíbula substituiu o rádio e a ulna. Tá vendo aqui? Sobrou só isso do rádio e da ulna e colocou aqui. Olha o resultado. Fala. Não, é melhor para poder, senão não dá. Porque no cotovelo o rádio é importante para fazer a pronossupinação. Então, por causa disso que a gente deixa com margem e fez aquilo. Aqui um osteosarcoma de úmero. Mesma coisa, olha o que foi feito, ó. Tirou e substituiu com enxerto da fíbula. Ó, com 2 anos, 4. Olha como substitui, ó. É impressionante, né? Nesse caso, foi muito legal. O pai ficou tão entusiasmado que me tirou o raio-x da criança. O poder osteogêneo de uma criança é tão grande, como eu tirei sem periósteo, formou fíbula de novo aqui. Eu tinha tirado aqui e aqui, ó. Houve uma reconstrução da fíbula, onde eu tirei. Além da fíbula engrossar, vamos dizer assim, com o tempo, pelo próprio poder de você usar, reconstruiu. Tá vendo? Olha como é que era. Foi indo. Ó. Tá aqui o moleque. Esse é um outro exemplo de Ewing. Aqui nós fizemos vascularizado com microcirurgia. Com o tempo, como há uma beleza, né? Esse é um terço proximal de fêmur, a endoprótese. Tá aqui. Já teve filho até essa moça. Quando é menino, a gente colhe sêmen, come esperma para poder, na fase que ele for casar, ter filho, tudo bem. Mulher não precisa. Homem a gente faz isso. Esse é um osteosarcoma do terço proximal de tíbia. Mesma coisa, foi feita uma prótese polietileno. Aqui eu escondi isso aqui que eles fazem de propósito, né? Só para me encher o saco. É. Então eu ponho esse verde aqui para... eles vêm tudo com a camisa. Geralmente esse, né? Mas os outros não vêm. Bom, rapidamente falando do sarcoma. Lembrar que existe sarcoma no músculo também, olha. Atrás do joelho aqui. Olha a ressonância mostrando a lesão. O que faz? Eu falei em radioterapia aqui? Não, só no metastático. Ósseo não usa radioterapia. Sarcoma ósseo. No metastático, no sarcoma de partes moles, é importantíssimo. No caso, a gente tira o tumor e faz... Vocês já ouviram falar de braquiterapia? É a radioterapia localizada. Então a gente põe esses fiozinhos, põe um fiozinho de irídium depois de 4 dias, que vai atingir o local onde eu tirei o tumor. Evita-se a radioterapia normal, a teliterapia, que atinge a pele, subcutâneo, dá necrose, dá uma série de problemas, aderência. Com isso aqui a gente consegue fazer um tratamento com uma boa resposta, sem lesar a pele nem a epiderme. Obviamente o radioterapeuta. Olha, essa aqui tinha no úmero. Nós tiramos, isso aqui é a escápula. Olha esse caso. Normalmente seria amputado, né? Isso é um sarcoma de partes moles atingindo o tornozelo. Agora a gente trata esse caso muito no ICESP. Tem um grupo de ortopedistas nosso lá. Assim como tem da URO de todo mundo, né? Vocês foram para o ICESP já, né? Foram? Só visitar também, né? Mas é importante que vocês frequentem. Olha aqui, ó.
Nós tiramos como se fosse em bloco, tirou o calcânio, o talos está aqui, tirou tudo. E agora? Microcirurgia. Faz o enxerto da coxa, com microcirurgia, pega o feixe daqui e faz uma anastomose aqui. Depois emagrece. Esse paciente eu estou querendo pegar o resultado estético depois. Mas foi um resultado muito bom funcional também. Só para terminar, olha aqui, ó. Fratura subcondiliana jogando futebol. Eu nunca vi isso. Nem aqui na Atlética, nunca vi 12 anos de pronto-socorro. Mas existe. Mas é raro. Se o cara tem uma fratura dessa, você tem que suspeitar que não seja normal o cara de 22 anos quebrar desse jeito. O ortopedista de São Paulo não viu, fez uma síntese muito boa. Não viu isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso não foi o pior. Tá vendo a lise aqui, ó? Pior foi achar que estava formando um calo hipertrófico. Quando tem movimento no foco, forma calo. E ele falava para o paciente no retorno: ah, tá beleza, formou um calão, bala, pode andar e tudo mais. Até que de 14 meses depois ele achou que o calo continuou crescendo. Aí mandou, fez a biópsia e era um osteosarcoma. Isso é uma iatrogenia que existe. Olha aqui, ó. Tá? Moleque de 25 anos, eu nem amputei. Nem amputei. Isso é em São Paulo. Tá? Então existe, eu tenho uma aula chamada Pitfalls em ortopedia oncológica. Os ortopedistas saem tudo deprimido de lá, para prestar atenção. Tá? Só para vocês verem, são no 6º ano, mas isso foi falado de verdade mesmo, um pouco com ironia, mas um pouco com verdade. Como é mutável a nossa especialidade, né? A nossa especialidade não, a medicina, né? Tá legal, né? Pelo menos eu não estou mudando muito a minha aula, algumas coisas já tem que mudar. Mas essa é a nossa realidade que vocês vão enfrentar, tá bom? Obrigado.